Buongiorno, ou bom dia, boa tarde, ou boa noite, segundo o horário que você está seguindo o canal Misteri del Mistero, Mistérios do Mistério. Nós vamos dando continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Continuamos aqui, damos início à primeira vez que é citado o livro de Ruth, né, nessa leitura, que é em Ruth capítulo 4, versículo 18. Inicia assim essa leitura de hoje, da Bíblia em ordem cronológica. No ano de 1677 a.C., nascimento de Esrom, 40ª geração. Ruth capítulo 4, versículo 28, como eu já tinha falado. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Hezrom. Estes foram os filhos de Pérez: Hezrom e Ramul. Jacó vai para o Egito após a confirmação de Deus em Betseba, ano de 1677 a.C. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Betseba, ofereceu sacrifícios a Deus, ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então, Jacó partiu de Betseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas. Isto é, todos os seus descendentes. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gozém. Quando lá chegaram, esses são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Relação dos que viajaram para o Egito. 70 almas. Eu vou fazer um comentário, vou abrir um parênteses aqui e fazer um comentário. É muito interessante saber isso aqui, entender aqui. Aqui está escrito o título, não, dessa leitura que eu vou fazer. Relação dos que viajaram para o Egito. 70 almas que está escrito. Esses são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho. Eu vou até anotar aqui, porque eu acho muito interessante isso aqui. Vai bem. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Esses foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Hezrom e Carme. Esses foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Esses foram os filhos de Judá:
Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Esses foram os filhos de Pérez, Hezron e Amul. Estes foram os filhos de Isacar, Tolá, Puá, Jazube e Sirom. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó, em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. 33 eram ao todos os seus descendentes, né? Esses foram os filhos de Gad: Zefom, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi e Berias. E a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de Labão, tinha dado à sua filha Lia. Serva que Labão tinha dado à sua filha Lia, deu a Jacó. Esses foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros e Mupim. Rupim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Esses foram os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado à sua filha Raquel. Filho de Labão tinha dado à sua filha Raquel, que deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. José, de carruagem pronta, partiu para Gozém, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o teu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores.
cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim: teus servos criam rebanho desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. José foi dar a notícia ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gozém. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. Ele lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramassés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a família, de acordo com o número de filhos de cada um. A sábia liderança continua. 1676 a.C. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como um pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Vou abrir um parênteses aqui e comentar uma coisa. O que eu acho interessante, eu já ouvi uma pregação a esse respeito, e agora eu lendo me vem na memória, né? Na hora da carestia, né? Na hora das lutas, das dificuldades, das crises, o Senhor opera. O Senhor opera grandiosamente. José teve a estratégia, né? Que o Senhor deu ele sonho, ele teve a interpretação do sonho, e ele teve a estratégia de como fala, de armazenar trigo, né? O que eles escolheram naqueles 7 anos de fartura, ele teve a sabedoria de armazenar, né, todos os produtos, e agora o povo precisava do produto para comer, para alimentação, para não morrer de fome. Aí o povo ia lá e comprava os produtos dele. E ele foi só ficando mais rico ainda, né? O Egito ficou
uma potência naquele período. Então, eles foram armazenando toda a prata, todo o dinheiro, todo o ouro, tudo que eles tinham de valor. Ali o povo levava para ele para comprar mantimentos. Aí depois, quando acabou o dinheiro, a prata, o tesouro deles, eles começaram a dar aos animais. E depois lendo, a gente vai entendendo, depois que acabou todo o dinheiro, os animais, eles começaram a dar o terreno, o que eles tinham, a dar casa, a dar terrenos, a dar o que eles possuíam. Depois que eles deram tudo que eles tinham, os terrenos e tudo, eles não tinham mais nada para dar, aí eles começaram a dar os filhos como servos do faraó do Egito. E quando eles não tinham mais nada para dar, não tinham os filhos, não tinham as mulheres para servir de recompensa para o mantimento deles, eles se deram para o faraó do Egito. Quer dizer, para José também, né? Porque José era o administrador. Então, o que eu quero deixar para vocês? Na carestia, né? Nas crises, o Senhor opera para o bem daqueles que temam o Senhor. O Senhor opera, o Senhor faz maravilhas, né? Tem um versículo que nos fala, tudo coopera para o bem dos que temam o Senhor. Então, tudo coopera. Então, não te entristeças, né? Nesse caos que estamos vendo aí, né? Mas como nós guardamos as coisas espirituais, as coisas lá de cima, nós não temos nenhuma preocupação. As aflições vêm, mas como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 14, se não me engano, de Atos dos Apóstolos, 4, 22, fala assim que as aflições nos dará o reino. Com as aflições nós pegamos mais forças para alcançar o reino. Depois das aflições, nós alcançaremos a vitória e o reino dos céus está nos esperando depois de toda aflição que passaremos nesse mundo. Amém? Vamos dar continuidade? Vamos dando continuidade, então, à leitura. E não se esqueça, em toda crise, o Senhor tem uma via de escape para os servos dele. Amém? O ano passou, ano de 1675 a.C. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José, dizendo, não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou, tá vendo? Vou ler aqui, ó. Uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Olha aqui, né? Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Amém? E aqui nós vamos acabar essa leitura. Próximo vídeo daremos continuidade. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar, né? De dividir, compartilhar com seus amigos, vizinhos, parentes, toda a sua geração, para receber as bênçãos do Senhor com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Fique na paz e até o próximo vídeo. Que o Senhor assim nos abençoe.